Então, pessoal, a gente acabou o vídeo anterior falando do conceito de mol, a constante de Avogadro, o que representava isso. Vamos agora tentar pegar aquela ideia, daquela definição e trazer para uma situação em que a gente está falando de algo mais real em termos de possibilidade de medida, ou seja, em massas ordinárias. E aí a gente pode pegar uma grandeza, ou desenvolver a ideia de uma grandeza que relaciona essas duas medidas, que é o que a gente chama de massa molar, que é o que a gente vai discutir agora nesse vídeo, certo? Então, por definição, a massa molar ela é a massa em gramas, ou se a gente for pensar no S em quilogramas, mas não vai fazer diferença matematicamente, massa em gramas de 1 mol de entidades elementares. Entidade elementar pode ser átomo, molécula, íons, por aí vai, certo? Sempre lembrando que 1 mol de qualquer coisa tem aquela quantidade que é dada pela constante de Avogadro, 6,02 expoente a 23 entidades por mol. Seja essas entidades, como eu falei, átomos, moléculas, íons, por aí vai, certo? Então, pela lógica, se eu estou falando que a massa molar é a massa em gramas de 1 mol de alguma coisa, a unidade disso necessariamente vai ser a unidade de massa por unidade de quantidade de matéria. É a massa por quantidade de matéria que tem como unidade 1 mol. Então, a unidade de massa molar é gramas por mol. Ou gramas vezes mol a menos 1, também é comum de se achar, uma vez que menos 1 elevado a menos 1 significa estar no denominador, certo? E aí, se vocês lembrarem como foi feita a definição para a constante de Avogadro, que é a quantidade de átomos que existem, exatamente 12 gramas do carbono 12, e aquela quantidade é o que a gente chama de 1 mol, fica fácil da gente perceber diretamente que, por exemplo, a massa molar representada por M maiúsculo do carbono 12 tem que necessariamente ser 12 gramas por mol. Porque a própria definição diz isso. Já que fala que quando eu tenho os átomos em 12 gramas, aquela quantidade de átomos é o que a gente chama de 1 mol, que é a constante de Avogadro. Portanto, a massa molar do carbono 12 tem que necessariamente ser 12 gramas por mol, certo? Mas aí, se a gente lembrar de um outro vídeo anterior com relação à unidade de massa atômica, a gente lembra que a massa do elemento é diferente da massa dos átomos. Por quê? Porque o mesmo elemento pode ter átomos diferentes, que são os isótopos. Então a gente tem que levar isso em consideração. Então, ainda que a massa molar do carbono 12 seja 12 gramas por mol, a massa molar do elemento carbono é um pouco superior a isso aqui. Então, o elemento carbono vai ter aproximadamente 12,0115 gramas por mol. Por quê? Porque o elemento carbono possui os isótopos 11, 12, 13 e 14. E o que tem diferente entre eles é o número de nêutrons no núcleo. Lembra? Todos eles têm que necessariamente ter o mesmo número de prótons, uma vez que é o número de prótons que identifica o elemento, que faz com que ele seja carbono. No caso do carbono, ele tem 6 prótons. E aí os diferentes isótopos 11, 12, 13 e 14 vão ter diferentes números de nêutrons, aquela tabela que a gente preencheu, 5, 6, 7, 8, certo? E aí isso faz com que a massa molar do elemento carbono seja levemente superior à massa molar do isótopo 12 do carbono, que foi o que foi utilizado como referência para a determinação da constante de Avogadro. Tudo bem? Mas, como está escrito aqui, para fins práticos, as massas molares elas vão ser arredondadas, ou seja, para o elemento carbono, a gente pode utilizar massa molar igual a 12. Para o hidrogênio, por exemplo, a gente pode utilizar 1 grama por mol. Para o oxigênio, a gente pode utilizar 16 gramas por mol, que são os elementos que a gente tinha visto naqueles dados lá de massa atômica. Mas não necessariamente sempre vai ser número inteiro, porque, por exemplo, o outro elemento que a gente fez o cálculo, a massa molar do elemento cloro, nós aproximamos para 35,5 gramas por mol. E por aí vai, certo? Então essa que é a lógica envolvida na ideia de massa molar. É a massa para uma determinada quantidade de matéria, certo? Então, por exemplo, se eu estou falando que a massa molar do oxigênio é de 16 gramas por mol, obviamente, se eu tenho 2 mols de oxigênio, a massa daquele conjunto vai ter que ser o dobro daquilo ali, ou seja, 32 gramas por mol, certo? Ou se eu tenho meio mol de hidrogênio, por exemplo, se eu tenho meio mol, a massa vai ser 0,5 gramas, porque se eu tivesse 1 mol, a massa seria de 1 grama. É o que a unidade está nos falando, certo? E ler a unidade é extremamente importante, não só aqui, mas em qualquer coisa que vocês forem estudar. Correto?
Vamos tentar pegar essa ideia aqui e fazer alguns exemplos para ver se a gente junta todos esses conceitos que a gente estudou nas últimas aulas. Primeiro é o seguinte, eu tenho um composto, ali é um composto iônico, um sal, a gente vai estudar isso mais para frente no curso, o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, certo? E aí eu tenho uma determinada massa desse cara, 100 gramas. Está sendo perguntado qual que é a quantidade de matéria presente. Só para a gente lembrar, a quantidade de matéria é representado pela letra N minúscula, que tem como unidade o mol. Lembra lá? A gente tinha visto isso na aula anterior. E aí, para a gente perceber, eu tenho algo que é dado em gramas e eu estou pedindo algo que é dado em quantidade de matéria em mol. Qual que é a grandeza que relaciona essas duas unidades? A massa em gramas e a quantidade de matéria em mol. É exatamente a massa molar que a gente está vendo aqui agora, certo? Então, o que a gente precisa primeiro é determinar a massa molar desse cara, do cloreto de sódio, e aí saber qual que é a quantidade de matéria dentro dessa massa aqui, certo? Bom, para determinar a massa molar do cloreto de sódio, eu vou precisar da massa molar de cada um dos elementos separadamente, e aí depois somar para determinar a quantidade de matéria daquela unidade iônica, certo? Então vamos lá, essa informação, ela normalmente é dada, senão vocês conseguem encontrar em tabela periódica. Mais para frente a gente vai entender como interpretar a tabela periódica, mas aqui a gente consegue determinar, encontrar, melhor dizendo, rapidamente esses valores. A massa molar do sódio, o elemento sódio tem como símbolo Na, a massa molar dele é de 23 gramas por mol. E a massa molar do elemento cloro é de 35,5 gramas por mol. Consequentemente, a massa molar do cloreto de sódio, que cada unidade que eu tenho apenas um átomo de sódio e um átomo de cloro, vai ser diretamente a soma desses dois valores aqui, certo? Então, a massa molar do cloreto de sódio, 58,5 gramas por mol, ou seja, 35,5 mais 23, certo? Vamos tentar ler aquela unidade lá. Se eu tenho 1 mol de NaCl, qual que é a massa que eu tenho? 58,5, certo? Só que no exercício está falando não 58,5, mas sim 100 gramas. Consequentemente, pela lógica, eu já consigo perceber que eu vou ter mais de 1 mol. Porque se eu tivesse 1 apenas, eu teria 58,5, mas eu tenho 100. E eu consigo já perceber também que eu vou ter mais que 1, porém menos que 2. Porque 100 é menor do que o dobro daquilo ali, que vai dar 117, correto? Então eu tenho algo entre 1 e 2 mols. Como é que eu posso determinar isso? É fácil. A gente pode ver diretamente pelas unidades. Então, eu consigo perceber que a quantidade de matéria dada em mol, o que vai ser? Vai ser igual a massa dada em gramas, dividido pela massa molar dada em gramas por mol. Como é que eu sei isso? Porque montando a equação dessa forma, que nada mais é do que uma regra de 3, se eu cancelar o grama com grama aqui, vai sobrar o mol no denominador. Do denominador vai lá para cima. Que vai sobrar, então, aqui a unidade exatamente daquilo que a gente está procurando. Certo? Para o nosso caso, colocando os valores aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter 100 gramas dividido por 58,5 gramas por mol. Isso aqui vai dar um resultado, vou olhar direitinho aqui para não errar igual eu errei no vídeo anterior. Isso aqui vai dar uma quantidade de matéria de 1,71 mol. De quê? De NaCl, que não precisa ser escrito, mas se quiser escrever a fim de informação, tudo bem, não tem problema. Porque aqui também a unidade é igual o símbolo da unidade é igual ao nome da unidade, né? Então pode se utilizar dessas duas formas. Então, nós chegamos àquela conclusão que a gente tinha falado. O resultado aqui seria maior do que 1, porque aqui se eu tivesse 1 seria 58,5, porém menor do que 2. Porque se fosse 2 seria o dobro disso, que é maior do que isso aqui, certo? E de fato o resultado é 1,71 mol de NaCl naquela massa de 100 gramas. A quantidade de matéria, portanto, é aquilo ali, certo? Bom, antes de ir para o exercício, eu vou querer chamar a atenção num ponto aqui para ficar claro para a gente. A referência utilizada para a determinação da constante de Avogadro é o carbono 12, certo?
E o carbono 12 também é referência utilizada lá na determinação da escala de massa atômica, em que a gente falava que cada átomo de carbono 12 possui exatamente 12 U, ou 12 unidades de massa atômica. E a gente está falando que cada mol de carbono 12 possui exatamente 12 gramas, certo? Essa coincidência do 12U com 12 gramas faz com que, quando eu quero determinar a massa molar a partir da unidade de massa atômica, da massa atômica, a gente tem uma coincidência numérica, mudando apenas a unidade. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, quando estou dizendo que a massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol, eu estou dizendo que a massa atômica dele é igual a 1 U. Isso aqui é aproximando, porque a gente viu lá que não é exatamente U. 1, vai ser 1,0078 alguma coisa, certo? Mas aproximando para os nossos casos, a gente fala que a massa atômica, portanto, desse cara é igual a 1 U. Ou se eu falo que a massa atômica do oxigênio é aproximadamente 16 U, a consequência é que quando eu tiver 1 mol de oxigênio, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, a massa daquilo ali vai ser 16. Porém, 16 o quê? 16 gramas. E aí eu tenho como massa molar dele 16 gramas por mol, certo? Essa coincidência numérica, ela vem do fato de que a referência utilizada para a definição da escala de massa atômica e para a definição da massa molar é a mesma, certo? Para a definição da constante de Avogadro, melhor dizendo, é a mesma, é o carbono 12. E lá eu falo que ela é 12U, aqui eu falo que ele tem 12 gramas por mol, certo? E aí isso gera essa coincidência. Então, consequentemente, voltando aqui no nosso exemplo, se eu perguntar qual que é a massa atômica do sódio, a gente chega diretamente que a massa atômica do sódio é de 23 unidades de massa atômica, certo? Consequentemente, 1 mol de átomo de sódio vai ter a massa de 23 gramas. Tem essa coincidência numérica, beleza? E vamos olhar agora o outro exercício ali, para a gente dar um passo além do que a gente está falando. Então, ó, nesse caso agora, eu tenho 10 gramas de um inseticida, Paration, o nome dele, se eu não me engano, e ele tem aquela fórmula molecular, nesse caso que é uma molécula, não é um composto iônico, e mais para frente a gente vai entender bem a diferença entre eles. E aí essa molécula ela é formada por 10 átomos de carbono, 15 átomos de hidrogênio, 5 de oxigênio, 1 átomo de nitrogênio, 1 de enxofre, que tem um símbolo atômico, o símbolo do elemento S, e um fósforo, que tem um símbolo P, certo? E aí pergunta-se quantas moléculas tem em 10 gramas desse cara? E aqui agora a gente está falando de moléculas, não de quantidade de matéria, certo? Porém, para determinar o número de moléculas, a gente pode primeiro determinar a quantidade de matéria e aí depois, pela constante de Avogadro, a gente determina a quantidade de moléculas ali dentro, certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos aqui determinar é qual que é a massa molar daquele composto todo lá, certo? Então, é fácil a gente perceber que a massa molar daquele composto todo vai ser o quê? Vai ser 10 vezes a massa molar do carbono. Por que 10? Porque nós temos 10 átomos de carbono naquela molécula, que significa aquele número, mais 15 vezes a massa molar do hidrogênio, mais 5 vezes a massa molar do oxigênio, mais a massa molar do nitrogênio, mais a do enxofre, mais a massa molar do fósforo. Aqui só uma, porque eu tenho apenas um átomo para cada molécula, certo? E aí diretamente sai daquela forma lá. Como eu falei, a massa molar dos elementos a gente consegue facilmente essa informação na tabela periódica, e aí é só substituir os valores aqui. Então como é que ficaria isso? A massa molar daquela molécula toda vai ser 10 vezes massa molar do carbono, 12 gramas por mol. Né? Não vou colocar as unidades aqui, coloco só no final, porque todas elas vão ter a mesma unidade. Mais 15 vezes a massa molar do hidrogênio é igual a 1, mais 5 vezes massa molar do oxigênio, 16, no caso gramas por mol aqui também. Massa molar do nitrogênio é 14 gramas por mol, do enxofre 32 e do fósforo é 31, correto? Não lembro agora, deixa eu conferir. Isso, 31. Isso daqui vai dar, tudo isso aqui ó, é dado em gramas por mol. Por quê? Porque cada um desses números aqui está em gramas por mol, então eu posso somar os números com a mesma grandeza, com a mesma unidade. Representam a mesma grandeza, melhor dizendo. Isso aqui vai dar uma massa molar de 292
gramas por mol. Então, depois vocês façam aí a conta e corrijam se eu estiver errado novamente, mas na anotação que eu fiz aqui dá 292 gramas por mol, certo? Então, olha só, pessoal, aqui é fácil a gente perceber, se eu tenho 1 mol daquele cara, eu vou ter 292 gramas. Só que eu não tenho essa quantidade de massa, eu tenho bem menos que isso, certo? Então, a quantidade de matéria que eu tenho contida nessa massa vai ser bem menos do que 1 mol, concorda? Porque a proporção é mantida aqui. Como é que a gente pode calcular isso? Então, vamos por parte. A quantidade de matéria em mol, o que vai ser? Vai ser a massa dada em gramas, no caso ali 10 gramas, dividido pela massa molar, 292 gramas por mol, certo? Esse número eu não tenho aqui a resposta ainda. Você tem uma calculadora aí? Não, né? Então, o Matheus está assistindo a aula aqui, vai fazer a conta para a gente saber qual que é a quantidade de matéria contida nessa massa de 10 gramas. Mas enquanto ele faz a conta, vamos pensar numa coisa aqui. A gente está pedindo quantidade de moléculas, certo? Qual que é a quantidade de moléculas em 1 mol, por exemplo? Se eu tiver 1 mol, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23, que é a própria constante de Avogadro, que a gente estava falando antes. Só que aqui eu vou ter bem menos moléculas, porque eu vou ter bem menos que 1 mol. Uma vez que eu não tenho 292 gramas, eu tenho apenas 10 gramas. Correto? Vamos ver aqui quanto que a gente tem. Você fez aí, Matheus? Quanto que deu aqui, por favor? 0,03425 aproximadamente. 343 então, certo? 0,0343 o quê? Mol. Concorda? Porque a gente está falando de quantidade de matéria. Mol. Só que a gente está perguntando lá, não é a quantidade de matéria em mol, e sim a quantidade de moléculas. E a relação entre essas duas grandezas é dada pela constante de Avogadro, certo? Então, o que a gente quer é o número de moléculas naquela quantidade de matéria, em 0,0343 mol, ou mols, né? Sabendo que em cada mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol, certo? Representando dessa forma, e mais uma vez, nada mais é do que uma regra de 3, isso que está aqui, ó, eu vou cancelar o mol. O mol aqui vai sobrar apenas moléculas, que é de fato aquilo que a gente está procurando, certo? E aí essa conta agora, eu tenho o resultado final dela, que, fala aí só para saber se vai dar a mesma coisa. 2,06 vezes 10 a 22? É, 2,07, porque vai ter 6 e alguma coisa, vezes Isso. 10 a 22. 22 moléculas daquele composto lá, certo? Ou seja, bem menos que 1 mol, porque se eu tivesse 1 mol, eu teria 6 vezes 10 a 23. Só que eu não tenho 1 mol, porque se eu tivesse 1 mol, eu teria 292 gramas, mas eu tenho apenas 10 gramas, certo? Então, esse exercício aqui, a gente junta todos esses conceitos que a gente está vendo lá, desde a constante de Avogadro até chegar na ideia de massa molar, tudo bem? Quando nós estivermos estudando cálculos estequiométricos e a relação de quantidades de reagentes e produtos, tudo isso aqui vai ser bem importante. A gente vai precisar utilizar isso aqui bastante vezes, certo? Mas antes de chegar lá, nós vamos analisar algumas formas de se determinar a fórmula mínima e fórmula molecular de composto, para daí sim a gente estudar as reações que ocorrem entre eles e as relações quantitativas, beleza? Bom, então no próximo vídeo a gente continua.